Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, vamos fazer aqui alguns comentários sobre este filme Dois Papas, que foi lançado pela Netflix e que foi dirigido por um cineasta brasileiro chamado Fernando Meirelles, que é um notório petista, comunista, portanto, que realizou vários outros trabalhos. Ao assistir este filme, ou ao analisá-lo, nós temos que ter em conta algumas coisas importantes para poder compreender a intenção daqueles que fizeram e o impacto que eles esperam que tenha. Primeiro, quem está patrocinando, quem está lançando o filme é a Netflix. O que é a Netflix? A Netflix é esta plataforma, né, de filmes e também de várias séries que é notável, se notabilizou, né, pela quantidade de filmes e séries com um cunho invariavelmente esquerdista, socialista e anticristão, onde são defendidas as bandeiras do aborto, do divórcio, do livre relacionamento, da ideologia gay, das famílias alternativas e assim por diante. Ao mesmo tempo em que se esforçam para poder demolir, né, ali os princípios cristãos, ridicularizar a fé cristã. Basta ver aquilo que aconteceu, que ainda foi agora, há poucos dias, por ocasião do Natal, antes do Natal, com este filme deste grupo Portas dos Fundos, que mais propriamente seriam chamados Portas do Inferno, que produziram este filme blasfemo contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a Santíssima Virgem, contra Deus Pai, contra São José, um grupo que deveriam todos estar presos por vilipendiar, por transgredir não apenas a lei de Deus, no qual eles não acreditam, embora estão sempre ridicularizando, mas por vilipendiar também a lei, né, por transgredir a lei, a nossa própria Constituição, que condena esse tipo de ação. Este grupo, Portas dos Fundos, embora a Netflix tenha recebido milhões de assinaturas pedindo que se retirasse este filme de cartaz por ofender a fé do povo brasileiro, 85% professa a fé cristã, eles não retiraram. Embora houve vários boicotes e muita gente retirou também, foram milhares de pessoas, né, dezenas de milhares que tiraram a sua assinatura da Netflix, eles renovaram o contrato com este grupo Portas dos Fundos. Por que isto? Deveríamos nos perguntar por que uma empresa, para quem certamente o que importaria mais seria o dinheiro, por que eles estão dispostos a perder dinheiro, a perder assim audiência, ao invés de tirar aquilo que está sendo ali para eles um empecilho para os seus negócios, que no caso o Grupo Portas do Fundo. Justamente porque eles servem a interesses maiores, em que o maior interesse nem é ganhar o dinheiro, mas ganhar as almas e os corações. É isto que está em questão aqui. Portanto, este filme da Netflix, Dois Papas, foi produzido também com essa intenção. Se não se compreender isso, não se compreenderá ali a malícia que está embutida no filme. E pegará de maneira desprevenida aí as pessoas que são desinformadas, que no caso são a quase totalidade dos católicos especialmente. É preciso, portanto, ter isso em mente. A Netflix não está produzindo um documentário, um filme, melhor falando, dos dois papas, ou seja, Papa Bento XVI, que renunciou ao pontificado, e o Papa Francisco, que foi eleito depois dele, porque a Netflix agora começou a ser cristã ou católica. De maneira alguma. Existe uma finalidade. O que está aqui, na verdade, em questão são duas visões de mundo. É isso que está em questão. Duas visões de mundo representadas, uma por Bento XVI, pelo Papa Bento XVI. Uma visão conservadora, uma visão onde a verdade ela existe e ela é una. E ali, por defender o dogma, por defender a moral sólida, cristã, católica e assim por diante. E a outra visão de mundo que é representada por Francisco, uma visão de mundo globalista, relativista, onde não há lugar para uma religião que se pretenda dogmática, onde não há lugar para alguém que se apresente como único salvador. Não há lugar para esse tipo de religião. Depois, e aí a Netflix, né, e o diretor vai tentar associar
aquela pessoa conservadora, no caso Bento XVI, e todos aqueles que se identificam com a doutrina católica, aqueles que são católicos e que acham que a lei de Deus é imutável, que acreditam que a lei de Deus é imutável, conforme disse nosso Senhor, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqueles que acreditam nisto, né, na defesa da verdade da fé, na defesa dos princípios cristãos, de maneira firme, de maneira autêntica, são identificados com um projeto de governo, de igreja, fracassado. Um projeto de igreja que é impopular, que não responde às necessidades do homem moderno, que é alheia ao mundo contemporâneo, que despreza, vamos dizer assim, o outro que está ao seu redor para se preocupar apenas com a letra fria da lei e assim por diante. Esta é a visão que a Netflix tenta passar, aliás, que eles passam neste filme. Ao passo que esta visão boa, vamos dizer assim, representada pelo Papa Francisco, que ali é colocado como uma pessoa muito cordial, muito simples, do meio do povo, pobre, humilde, preocupado com o planeta, preocupado também com as injustiças sociais, preocupado com com a violência que exercita contra os pobres, com a defesa das vítimas de abusos, de crianças que foram abusadas e assim por diante. Esta pessoa bondosa é associado com esta visão de mundo esquerdista, com esta visão de mundo comunista, relativista. Esta mesma figura, ali no filme, Papa Francisco, é que vai dizer que Deus é mutável, que Deus muda também a todo momento, que Deus está sempre em mutação, em transformação, e que, portanto, se Deus muda, a doutrina também pode mudar, pode se adequar aos tempos. E assim vai dar alguns exemplos, né, de coisas que não havia, depois começaram a crer, como se doutrinas fossem fabricadas ao bel prazer de uma época ou de um costume. Depois também vai defender assim esta não rigidez, que a igreja não deve ficar preocupada com estes temas como aborto, como homossexualidade, como divórcio, como contraceptivo, e nem ficar apegada a estas coisas como latim, e nem ficar discutindo se meninas podem ou não ser coroinhas, e assim por diante. Então, relativizando todos esses temas, quer dizer, doutrina dogmática, a moral da igreja e, ao mesmo tempo, a liturgia. Desta forma, identifica a pessoa boa, Papa Francisco, com uma visão progressista, ou seja, uma visão relativista, na qual o catolicismo, o cristianismo é apenas uma religião entre outras, que não pode ser colocado ali como a verdade suprema, a qual todos devam seguir. Assim é apresentado o filme. Neste filme, os dois papas, né, o Bento XVI representa, portanto, o pensamento conservador de uma igreja preocupada apenas com o poder e com os seus dogmas, e que defende essa doutrina imutável, mas é insensível aos necessitados e também à situação do planeta, aos pobres e aos que sofrem. E o Francisco representa, portanto, esta mudança que é necessária. Esta mudança representa o bem, esta mudança que é necessária para que a igreja se adeque à necessidade do mundo moderno, aos anseios das pessoas de hoje, para que defenda, então, os pobres, os marginalizados e aquelas pessoas que são vítimas de abusos e assim por diante. Esta é a igreja apresentada pela Netflix, né, como sendo aquela igreja a ser querida, a ser defendida por todos, que está representada ali, condensada na pessoa de Francisco. Bom, este filme, ele existe ali alguma coisa de realidade, e a maior parte é distorção, mentira e ficção. E é importante, portanto, dizer o que é a realidade. Primeiro, o filme começa ali com a morte do Papa João Paulo II, conclave, quer dizer, essa reunião dos cardeais para escolher o novo Papa, o conclave de 2005, onde já, de maneira mentirosa, Bento XVI é apresentado como se fosse um articulador político ali, ansioso pelo poder, que está ali fazendo como que uma campanha para ser eleito. Não é? E, ao mesmo tempo, apresenta-se ali já o Bergoglio, quer dizer, Jorge Mário Bergoglio, o cardeal de Buenos Aires, na Argentina, como sendo alguém despretensioso, que é convidado para assumir aquela missão ali de fazer as mudanças na igreja, mas que não tem nenhuma pretensão disso.
E depois, né, do resultado, o qual todos nós conhecemos, da vitória do Papa Bento XVI, ele então lamenta, ali no filme, ele lamenta que a igreja, quando é perguntado, o que você vai fazer agora, Bergoglio? Ele disse, agora eu vou voltar, né, para a minha diocese, vou preparar a minha aposentadoria, já que a igreja quis continuar sem as mudanças, ou seja, já que elegeu um conservador, já que elegeu alguém que quer continuar aí nesses dogmas, nessa liturgia, alguém que quer continuar nesta moral rígida, então, já que eles não querem mudança, então eu vou cuidar da minha vida. Foi basicamente isso que o filme falou, né? E depois, quando já, com os anos passados, o Papa Bento XVI, no filme, chama ali o Bergoglio para Roma, este chamado não existiu, que o filme apresenta como se o Papa Bento XVI estivesse, então, sondando ali o Bergoglio para ser o seu substituto, por reconhecer que o seu projeto de governo, que sua ideia de igreja estava tudo errado e que a igreja precisava agora de novos ares. Esta ideia nunca passou pela cabeça do Papa Bento XVI, que é um homem de fé, que é um grande teólogo, que é um intelectual de peso. Jamais passou isto pela cabeça de apresentar ali alguém que tivesse um pensamento contrário. E é muito interessante, o filme é bem feito, ali, o diálogo que há no jardim ali do Papa, ali do lugar onde ele passa o seu descanso, aquele diálogo é interessantíssimo e, de certa forma, realmente retrata a maneira de pensar de Francisco e a maneira de pensar de Papa Bento XVI. Então, ali, naquele diálogo entre um e outro, no primeiro encontro que eles têm, o Papa Bento XVI vai, então, questionar então cardeal Bergoglio sobre algumas posições que ele tinha a respeito da questão homossexual, a respeito da comunhão para divorciados e assim por diante. E ele vai responder dizendo que em algumas coisas foi interpretado mal e assim por diante, mas que é preciso realmente ter mudança. Né? É preciso ter mudança e que ele mudou e que a igreja precisa mudar. E quando o Papa Bento XVI vai então e corrige dizendo, olha, o sacramento ele não pode ser dado desta forma, e o Bento XVI enfatiza a sacralidade da Santíssima Eucaristia. Bergoglio já diz, eu não entendo a Eucaristia como um prêmio para os bons, mas como remédio para os doentes. É como se fosse desta forma. O remédio é para os doentes, mas não é para os mortos. Quer dizer, aqui vamos só fazer um parênteses aqui bem breve. Quer dizer, uma pessoa que esteja em pecado mortal não adianta comungar, porque é o que vai dizer São Paulo na sua primeira carta, no capítulo 10, 11, ele vai dizer o seguinte, que aquele que come e bebe o corpo do Senhor, aquele que comunga a Santíssima Eucaristia, estando indigno, ou seja, estando em estado de pecado, come e bebe a sua própria condenação. E é isto que o Papa Bento XVI, ali no filme, estava explicando para o Bergoglio. E ele, entretanto, não acolhe aquilo e diz que não é daquela forma, que ele entende que deve ser para todos. E, de fato, isto aconteceu realmente na prática, na diocese do Papa, antes de ser Papa, do Papa Francisco, quando ele era cardeal de Buenos Aires. Ali, pelo menos 2 anos antes, mais ou menos, de ele se tornar Papa, já se dava a comunhão para as pessoas em segunda união. Pessoas que viviam em adultério recebiam ali a comunhão, porque ele pensa desta forma. E isto se verificou depois que ele ficou Papa também, porque, pelo menos em 2 ocasiões, isto é registrado, é história, está lá, é documentado para quem quiser ver, para quem quiser então conferir. Basta buscar na internet, no Google, há matérias abundantes a respeito disso. Quando ele, por exemplo, em 2 diferentes ocasiões, ele convidou uma senhora italiana, ela falando com ele ali pelo Twitter ou pela internet, não sei de que forma, não me lembro de que forma, mas dizia que o seu filho iria crismar-se. Mas que pena que ela não podia comungar, porque ela estava vivendo em uma segunda união. E o Papa diz, eu te convido a comungar também, não há problema, comungue junto com o seu filho, etc. Isto é documentado. E depois uma senhora da Argentina que escreveu ao Papa, o Papa ligou para ela, e ela dizia para o Papa que reclamava que ela estava vivendo em uma segunda união e que não podia
portanto, comungar, porque o padre da paróquia dela não lhe dava a comunhão, dizendo que ela estava vivendo em uma situação de adultério, porque esta é a disciplina da igreja. É isto que a igreja ensina, porque é isto que a Bíblia ensina. Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separa. Quem deixa a sua mulher e se une a outra, comete adultério. Quem deixa o seu marido e se une a outro, comete adultério, está vivendo em adultério. E quem está vivendo em adultério não pode receber a Eucaristia, é o que diz o documento também do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, de 1984. Então, aplicando aquilo que o Evangelho, aquilo que a Igreja sempre ensinou, o padre desta senhora da Argentina dizia, então, que ela não podia comungar, como de fato não podia. Entretanto, o Papa Francisco liga para ela, né, e ela faz essa reclamação, e ele diz para ela que ela pode comungar. Ela vai em outro lugar para poder comungar, mas ela pode comungar livremente, porque tem padres que querem ser mais católicos do que o Papa. Ou seja, este é o pensamento dele. Este parênteses um pouco longo para compreender que boa parte daquele pensamento colocado na boca do personagem ali que discute com o Papa Bento XVI, do Bergoglio, ali no filme Dois Papas, realmente é aquilo. Isto a gente pode tomar como verdadeiro, né? O pensamento traduz bem. E quando ele fala que Deus, quando o Papa Bento XVI defende a imutabilidade da doutrina, a imutabilidade, né, do dogma, e o significado real dos sacramentos, o Papa, na altura, o cardeal Bergoglio, vai dizer que Deus muda. Quer dizer, evidente que aí está uma heresia. Eu não sei se ele disse isso na realidade, isso não podemos afirmar, mas pelas suas atitudes, e mostra que de fato relativista ele é. Isto sim, relativista doutrinariamente e moralmente, porque ele defendeu já em outras ocasiões, basta pegar uma entrevista que ele deu, por exemplo, a um ateu, Eugênio Scafari, fundador de um jornal italiano, já no ano da sua eleição, quando ele fala, por exemplo, sobre o bem e o mal. O Papa Francisco, na ocasião já era Papa, dizia o quê? Que cada um tem a sua noção de bem e de mal, e que as pessoas contribuiriam para a melhoria do mundo se elas perseguissem, se elas buscassem viver a noção de bem que elas têm. Portanto, não tem que ser recebido de fora da igreja ou de qualquer outra pessoa. E ele diz que a nossa função é ajudar as pessoas a viver a noção de bem que elas têm. Isto é totalmente relativista. Quer dizer, cada uma pessoa tem a sua noção de bem e ela deve viver segundo a noção de bem que ela tem. Portanto, isto é relativismo, relativismo moral. E quando ele fala, por exemplo, também ali, também não sei se isso foi real, mas ali no filme, onde ele coloca esta questão doutrinária, quando ele diz que a igreja instituiu o celibato sacerdotal só no século XII. Não é verdade. Essa informação é mentirosa. Já no século III ou IV, já se estabeleceu de maneira disciplinar. Embora desde o início, desde os apóstolos, esta era a prática. Embora houveram padres casados ou bispos casados, houveram alguns, mas por exceção. A igreja desde o início viu que não era muito compatível, que era difícil, e apenas em circunstâncias especiais, particulares, é que houveram exceções de algum padre, algum bispo casado no início, mas depois, já nos primeiros séculos, se estabeleceu a disciplina para que aquilo fosse para todos. E de fato foi um grande bem que a igreja fez, ou seja, de estabelecer o sacerdócio ministerial apenas para aqueles que tivessem vocação para o celibato, aqueles que fossem capazes de viver feliz, solteiros, né, sem ter que recorrer a mulheres para poder se sentirem felizes. Então, assim, pode-se ver que o personagem que ali está representando Bergoglio, de fato, representa boa parte daquilo que é o pensamento dele. Depois vai dizer também sobre os anjos, né? Que só a igreja nunca falou sobre os anjos, só a partir do século V é que foi aparecer anjos. É evidente que isso não é verdadeiro, uma vez que os anjos são mencionados na Bíblia, em todos os cantos, né? No último livro da Bíblia, Apocalipse, fala de anjos do começo ao fim e assim por diante. Nas igrejas, sempre imagens de anjos, quem anunciou Nossa Senhora foi um anjo, quem falou com São José foram os anjos, e assim por diante. Portanto, é evidente que aquela doutrina, aquela ideia ali colocada, não está correta. Mas esta parte não sabemos se foi real, se aconteceu, se até hoje, pelo menos, não vi que o Papa Francisco falasse diretamente a respeito desses temas, embora mostrou relativismo em muitos outros pontos, quando, por exemplo, há poucos meses atrás, ele disse que Deus quis várias religiões. Isto, do ponto de vista doutrinário, evidentemente que é um erro gravíssimo,
Porque Deus não quis várias religiões. Deus deixou uma religião, porque só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E conforme ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse aos apóstolos, quando os enviou em missão, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ensinai-os a observar, a obedecer tudo quanto vos mandei. Jesus instituiu o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, o sacramento da Santíssima Eucaristia e os demais sacramentos, para que o povo pudesse então ser santificado e assim alcançasse a vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Como vai dizer lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome nos foi dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, não se pode dizer que Deus quis outras religiões, porque a verdade está ali. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, infelizmente, o Papa Francisco fez essa afirmação. Então, relativizou também a doutrina católica quando celebrou, né, os 500 anos da Reforma Protestante, da chamada Reforma, entre aspas, porque é uma revolução, da Revolução Protestante, levando uma enorme imagem de Lutero para dentro do Vaticano e chamando-o de mestre da fé. Quer dizer, isto é um absurdo completo. Ali você vê a relativização da fé. Nunca, jamais, né, que Papa Bento XVI faria ou admitiria algo desse gênero. Então, o filme Dois Papas, ele tenta mostrar esta ideia de um Papa que é conservador, que acredita no dogma, que defende o dogma, que defende a moral católica, mas que por isso mesmo é um Papa fracassado, que é um Papa que não é querido pelas pessoas. O filme coloca ali o Papa sendo chamado de nazista por vários personagens, né? Porque é um alemão e assim por diante, como se ele fosse malquisto, como se ele não fosse querido. Isso é uma grandíssima mentira. Olha, quem acompanhou o pontificado do Papa Bento XVI sabe muito bem como ele era querido. Como ele era querido, como João Paulo II foi querido e como ele era querido. Pensava-se que as jornadas mundiais da juventude iriam decair o número de participantes, por exemplo, porque o Papa João Paulo II tinha um carisma muito grande com os jovens e o Papa Bento XVI é um homem mais tímido, um homem mais reservado, é um homem mais intelectual, mas não tão dado assim às multidões, às plateias e assim por diante. E pelo contrário, todos conseguiam ver, né, a firmeza da fé de Bento XVI, o amor em defender a fé, para defender a doutrina cristã, a doutrina católica. Então, as jornadas mundiais, elas aumentaram o número de participantes. E vários outros eventos que foram realizados são muito bem participados. As audiências gerais na Praça de São Pedro, com grande participação, porque é justamente aquilo que o povo ansiava, quer dizer, um Papa que defenda a fé, um Papa que defenda a doutrina de sempre, que fale as coisas com mais clareza, que nos diga, que nos dê a direção como Jesus mandou. Basta ler aquilo, o Evangelho escrito por São João no capítulo 21, versículo 15, quando ele ordena ao primeiro Papa, São Pedro, que apacente as ovelhas, apacente o rebanho, que confirme depois, como vai dizer em São Lucas, no capítulo 23, quer dizer, 21, vai dizer que confirme na fé os seus irmãos. É isto, a missão do Papa é esta: conduzir-nos na fé, na verdadeira fé, na moral cristã, a fim de que nós, o rebanho, alcancemos a vida eterna. E isso o Papa Bento XVI fazia muito bem. Ao contrário, coisa que a mídia não mostra e não vai mostrar, né? As audiências do Papa Francisco, olha, reduziram-se bastante. Então, as audiências na Praça de São Pedro, pouca participação, porque as pessoas vão vendo também, vão percebendo esta contradição com 2000 anos de doutrina em vários pontos. Enfim, e esta pretensa pobreza ou simplicidade que é muito artificial, que é bastante artificial. Então, ali é uma reversão. O Papa Bento XVI, ele era impopular apenas no meio dos comunistas, apenas no meio dos globalistas, daqueles que queriam atropelar a doutrina católica, a moral cristã, para implementar esta doutrina relativista, esta moral ambígua e relativista, onde tudo se pode fazer. Então, era impopular entre esses, mas não entre os católicos, não entre as pessoas de boa vontade, até a gente pode dizer isso, entre as pessoas que tinham ainda um pouco de cérebro, as pessoas que têm um pouco de bom senso, embora muitos ainda não fossem católicos. Então, atraía a admiração por causa da coerência do pensamento ali de Bento XVI, a coerência do pensamento cristão que era bem apresentado por Bento XVI ao mundo.
um grande intelectual de peso. E como eles não podiam, no embate intelectual com ele, sempre tentavam ridicularizá-los. Basta ver a atitude da imprensa para com Bento XVI e para com Francisco, para a gente entender um pouco daquilo que é a pegada deste filme, Dois Papas. Veja, Bento XVI ele foi demonizado antes do seu pontificado, durante o seu pontificado e depois do seu pontificado. Demonizado, sempre demonizado, como um panzer nazista, como um intransigente, um fundamentalista, como alguém duro, insensível e assim por diante. Quando, na verdade, o Papa Bento XVI é uma pessoa muito afável, muito amável. Eu tive a graça e a oportunidade de ter como reitor o padre Ingo Dollinger, que trabalhou também um alemão, trabalhou junto com Ratzinger durante 24 anos. Durante todo o tempo que ele esteve ali na Congregação para a Doutrina da Fé e já antes também. E este testemunhava ali a afabilidade, a bondade daquele homem. Eu mesmo tive a oportunidade de estar com o Papa Bento XVI em uma ocasião, trocamos algumas palavras, e é um homem de uma bondade palpável, de uma afabilidade muito grande. Muito grande. E já o Papa Francisco, as pessoas que conviveram dão um testemunho contrário. A televisão apresenta como simples, como alguém afável, como alguém muito popular e assim por diante, mas quem convivia sabia do caráter difícil, grosseiro e assim por diante. E quando, entretanto, é apresentado pela mídia como se fosse alguém completamente afável e alguém ali muito sensível e assim por diante, quando isto é mais uma peça de ficção. Então, ali está tudo distorcido naquele filme. Tudo distorcido em relação à personalidade de um papa e também de outro. A única coisa que é real ali, né, são os nomes deles e depois também, vamos dizer assim, a forma de pensar está mais ou menos verdadeira também, a forma de pensar em relação à igreja, quando apresenta, sim, Bento XVI como um homem de fé, disposto a defender o dogma e a moral cristã, e Francisco como alguém relativista, que acha que isto não é tão importante, que o importante, não é preocupar-se com a agenda globalista, com a questão do planeta, e da desigualdade social, etc. Como se Bento XVI também não fosse preocupado com isso. É claro que foi preocupado sempre com isso. A igreja é a maior instituição de caridade do planeta. No tempo de Bento XVI se preocupou sempre com isso. Inclusive, a maior rigidez no combate aos abusos sexuais de crianças foi por parte de Bento XVI. Por parte dele, quando ali no filme tenta dizer que esta foi uma das razões pelas quais ele, foi uma razão pela qual ele renunciou, porque ele sabia de um monte de coisa e não fez nada. Mentira, ele foi rígido em relação a isto. Ele buscou combater isto de maneira firme, de maneira eficaz, só que recebeu muita pressão. E é importante saber uma coisa, que esta eleição, que depois veio, não é, em 2013, do Papa Francisco, a renúncia do Bento XVI em 2013, 11 de fevereiro, e depois a consequente eleição do Papa Francisco, ela não foi algo por acaso, não. Há um grupo, e aqui quero encerrar este vídeo, esse áudio que está bastante longo, mas fazendo vocês refletirem nisto. Depois podem pesquisar de maneira mais profunda a respeito do tema. Mas não foi algo por acaso. Havia um grupo de cardeais, havia também alguns bispos, entre 10, 12 cardeais e alguns bispos que faziam parte, que se auto-intitulou Máfia de St. Gallen. Essa máfia de St. Gallen, os cardeais que faziam parte, vou dizer aqui o nome de alguns deles que alguns de vocês já escutaram, ou se quiserem pesquisar, irão entender mais profundamente, e o nome de todos eles também. O líder e fundador foi o cardeal italiano, chamado Carlo Martini. Este grupo de St. Gallen recebeu este nome, essa máfia de St. Gallen recebeu este nome porque se reunia todos os anos na diocese, na cidade de St. Gallen, na Suíça, e que, acolhidos pelo bispo Führer, esse Führer, que era um bispo suíço, era o anfitrião que acolhia este grupo, que todos os anos estava ali como que discutindo a respeito da necessidade das mudanças na igreja, a necessidade das mudanças, de uma grande guinada na igreja. E este grupo era composto por o cardeal Carlo Martini, que foi o fundador, juntamente com o cardeal Walter Kasper. Walter Kasper, este alemão, que defende, e que defendeu no Sínodo da Família, e depois agora também no Sínodo da Amazônia, defendeu a comunhão para as pessoas que vivem em adultério, em segunda união, e também a legitimidade, ele defendeu no Sínodo da Família, e tudo isso é documentado, está lá, defendeu no Sínodo da Família, a legitimidade das uniões homossexuais. Este indivíduo aí,
alemão chamado Walter Kasper. Depois, outro cardeal alemão, que também tem as mesmas ideias, Karl Lehmann, também com essa mentalidade progressista. Um cardeal italiano chamado Achille Silvestrini, também fazia parte desta máfia de St. Gallen. E o que nomeou este grupo de St. Gallen como máfia, que foi eles mesmos que deram este nome, foi este cardeal belga, chamado Godofrid Daniels, que tinha uma grande aversão a Bento XVI. E ele trabalhou bastante, foi um dos grandes articuladores para a eleição do Papa Francisco. Havia outro grande no sentido de grande influenciador, chamado Murphy O'Connor. O'Connor é um cardeal britânico, também já falecido. E Basil Hume, também inglês, fazia parte desse grupo. Além dele, o cardeal Andrews e o bispo Adrian Liu. E outros, eventualmente, que estavam presentes. Um grupo entre 10, 12, que sempre se reunia em St. Gallen para poder falar sobre a necessidade dessas mudanças na igreja. E este grupo foi quem tentou eleger Bergoglio já no ano de 2005, mas não conseguiram. E depois fizeram um boicote sistemático ao pontificado do Papa Bento XVI. O fundador deste grupo de St. Gallen, cardeal Carlo Martini, eles diziam que este grupo era uma oposição ao pontificado do Papa João Paulo II e depois tornou-se uma oposição mais forte ainda ao pontificado do Papa Bento XVI, por ele ainda ser mais firme na questão da defesa da fé, mais conservador na questão dos costumes e assim por diante. E eles então, trabalharam de maneira discreta, mas eficiente, para a eleição do Papa Francisco, o cardeal de Buenos Aires, Bergoglio. No filme, mentirosamente se diz, no filme Dois Papas, diz assim que ele mostrava que não tinha interesse em ser Papa porque ele estava renunciando. E desta forma, se ele não era mais bispo de Buenos Aires, não era mais cardeal de Buenos Aires, então ele não poderia ser papa. Mentira. Um cardeal, independentemente se ele tenha deixado o governo de uma diocese, ele poderá votar para ser papa ou ser eleito papa até os 80 anos. Naquela ocasião, ele não tinha isso, tinha 76 anos. E, portanto, podia sim tinha 75 a 76 anos, podia sim, independentemente se tivesse sido aposentado ou não, poderia chegar a ser Papa, como de fato chegou. Então, não é a questão, portanto, de estar vinculado ao governo de uma diocese, mas a idade limite para votar ou ser votado em um conclave é 80 anos. Portanto, mente aqui também o filme, dando a ideia desta desapego do poder, no caso de Francisco, que realmente não foi a realidade. E este grupo, portanto, chamado Máfia de St. Gallen, trabalhou para poder eleger o Papa Francisco, de maneira discreta, mas eficiente. E este grupo, para que vocês entendam bem, como diz o próprio Papa Francisco, como está tudo conectado. Este grupo que defende as ideias de ordenação de homens casados, ordenação de mulheres, também as diaconisas, a democratização da igreja, que eles chamam hoje de sinodalidade. Sinodalidade é apenas um nome para dizer assim, de quebra da hierarquia, né? A democratização da igreja, que alguns veem isto como um bem, mas não é. Jesus deixou a igreja de maneira hierárquica, quer dizer, com a autoridade que é dada por Deus, e portanto isso não pode ser quebrado, mas eles querem democratizar a igreja, quer dizer, quebrar ali a sua estrutura hierárquica e colocar ali líderes que eles mesmos depois possam controlar. Como o PT, há sempre este método comunista de colocar, então, fazer pequenos sovietes, né, pequenos grupos, onde os líderes treinados por eles dão a direção que eles, né, os globalistas, querem para as coisas. Então, este grupo que defende essas ideias todas, né, relativistas em relação à moral, que são complacentes em relação ao aborto, que são complacentes em relação à ideologia de gênero, que são complacentes em relação à eutanásia, que são complacentes e favoráveis em relação à questão homossexual, que são muito favoráveis ao socialismo e que são defensores da agenda da nova ordem mundial. Aqui está o ponto. Nova ordem mundial. Veja, há poucos dias atrás, logo após o Sínodo da Amazônia, o Papa Francisco disse que nós devemos obedecer à ONU.
obedecer à ONU, quer dizer, e fez ali com a ONU uma espécie de convênio em que se defenderá, a partir da igreja, essa sustentabilidade, né? Preocupado com as questões ecológicas do planeta, baseados em dados e estatísticas completamente falseados, que defende estas coisas inexistentes, como buraco na camada de ozônio, como aquecimento global, como a ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, e assim por diante. Essas maluquices todas que já foram desmentidas aí até a exaustão, mas que infelizmente são usadas ainda para poder causar pânico e justificar este ecoterrorismo que é imposto sobre a população. E depois, quando o Papa diz que devemos obedecer à ONU, mas vejam, a ONU é justamente uma das maiores defensoras do aborto no mundo todo. A ONU é justamente defensora da ideologia de gênero. A ONU é defensora do gaysismo, é defensora do feminismo, defensora dos valores anticristãos. É esta organização. Como é que nós podemos obedecer à ONU? Então, jamais se pensou de escutar uma coisa desta pela boca de um sumo pontífice. Entretanto, é o que está acontecendo. Enfim, é isto, irmãos. Quando se assiste a esse filme, Dois Papas, está ali. Está ali, então, o conflito entre dois mundos. E a ideia que o filme quer mostrar, passar para as pessoas desavisadas que assistem, é que esta ideia conservadora, ela é ultrapassada, ela é falha, ela é injusta, ela é desumana, ela não leva em consideração os indivíduos, ela é falida. Enquanto esta ideia progressista, comunista, socialista, né, é humana, é preocupada com o próximo e assim por diante, nada mais distorcido. E, ao mesmo tempo, essas pessoas são relativistas, elas não querem apresentar um Salvador, uma religião única, uma religião onde haja um único Salvador e assim por diante. Não há espaço para esse pensamento de uma religião que se apresente, né, como única, verdadeira, como é o caso do cristianismo, como é o caso da Igreja Católica se apresentando ali aos seus fiéis, conforme Cristo mesmo estabeleceu. Ele é o único Salvador e, portanto, ninguém pode ir ao Pai senão através dele, senão através da regeneração no sangue dele, recebendo os sacramentos, recebendo, portanto, a purificação e perseverando na observância, no esforço de observância dos seus mandamentos. É isto. Meus amados irmãos, a questão é muito séria, tudo é muito grave e as pessoas estão boiando, não sabem o que está acontecendo. Devemos rezar, sim, né, pelo nosso Papa Francisco, para que Deus dê a ele sabedoria, o liberte das amarras do globalismo, dê a ele, enquanto vive ainda, a graça de voltar atrás em todas as decisões equivocadas que tem tomado em muitos pontos e o ajude, né, a ser forte, para poder vencer primeiro a si mesmo e depois também se opor a este globalismo que está destruindo o mundo e tentando destruir a igreja, que infelizmente com o qual atualmente, infelizmente, ele está aliado. Que a Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Céu, nos ajude a ficarmos firmes na fé, a conservarmos, sim, o amor, o respeito ao Papa, a todos os bispos, mas ao mesmo tempo a consciência daquilo que é verdadeiro, para não seguirmos a nenhum naquilo que está errado. Ficaremos sempre na igreja, dela nunca sairemos, mas porque isto não é querido por Deus. Nós devemos permanecer na igreja, devemos ir à missa, mesmo que o padre não seja fiel, que o bispo não seja fiel, ou que mesmo que o Papa, em vários pontos, demonstre desvio. Nós devemos permanecer na igreja. Jesus está em cada missa, onde o padre consagra o corpo e o sangue de nosso Senhor, mas devemos estar ali conscientes de que devemos seguir a igreja com a sua doutrina. O nosso critério não é o machismo, o nosso pensamento, a doutrina ensinada há 2000 anos, aquilo que está no Evangelho, aquilo que está no Catecismo, aquilo que está nos documentos e no magistério da Igreja, declarado de uma desses 2000 anos. Este é o nosso critério, a fim de que nós não nos deixemos enganar pelos ventos de novidades que passam e que podem arrastar-nos para o inferno, mas para que nós possamos permanecermos simples, firmes na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como a Igreja sempre transmitiu nestes 2000 anos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.